Olá, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast das Manecas. A gente está aqui hoje com uma convidada especial, mas antes quero pedir para você continuar acompanhando a gente. A gente está muito feliz, sabe por quê? Porque cada podcast está crescendo o número de visualizações e seguidoras aqui seguidores aqui no nosso podcast, né, Carla? É verdade, nosso YouTube, as inscritas estão aí só crescendo. É verdade, e são pessoas novas conhecendo aqui o nosso projeto das Manecas. Então isso é uma rede de apoio, então você faz parte, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial que é amiga da gente, né? Uma pessoa que tem apoiado o projeto das Manecas, inclusive aqui agradecer porque o Fato Amazônico, onde a gente também tem um espaço especial, é conduzido por ela e o Elcimar, que é jornalista, e os dois aqui cuidam desse portal de notícias. E a gente fica muito feliz, Cirlane, porque você apoia projetos como esse, que são de mulheres empreendedoras. E ela é uma empreendedora, ela vai já contar a história dela, mas eu estou aqui com um resumo, né, do portfólio dela. Ela é formada em serviço social, né, pela UFAM, advogada há 18 anos, especializada em direito eleitoral e também em planejamento sucessório e uso capião, não é isso? Além disso, ela é procuradora desde 2017 no município de Rio Preto da Eva, aqui no Amazonas, e ela também faz assessoria em questões administrativas e predatórios nos interiores. Precatórios, né? Isso? Precatórios. É um nome complicado hoje. Esses são termos jurídicos, sim, né? É um jurídico. A gente hoje vai aprender muitos termos jurídicos aqui com a doutora, porque ela é dessa área do direito e ela vai falar um pouquinho como o empreendedor, ele precisa ter conhecimento dessas questões jurídicas, né? Dos direitos, questões legais, porque não basta você abrir sua empresa e ter ali, eu sei fazer meu produto, meu serviço, mas tem todo um trabalho por trás também, uma parte mais técnica, mais burocrática, mais administrativa, que precisa ser conduzida, né, Carla? Isso mesmo. E assim, Cirlane, a gente sabe que todo advogado, ele já é um empreendedor, porque ele tem que trabalhar só, né? Ele tem que abrir seu próprio negócio. Mas como é que o empreendedorismo surgiu, assim, na sua vida? Na minha vida, ele já vem de criança, né? De família, na verdade. De família por quê? Meu pai sempre teve essa veia empreendedora e minha mãe também sempre o apoiou em tudo que ele fez. O meu pai já criou máquina de descaroçar cupuaçu, despolpar, quer dizer, despolpar cupuaçu. Ele criou uma fórmula de um iogurte que ele faz, que já outras pessoas já quiseram até comprar dele essa fórmula, porque é muito gostoso, saboroso, natural. Eu já quero provar. Ele também fez uma farinha saborizada, que chamam, né? Olha. Com pimenta, sem pimenta, que é uma farinha ovinha trabalhada, que ela tem temperos e ela fica muito gostosa. Teve um comércio também, nós trabalhamos com comércio, eles faziam bolo, salgados, sucos, vitamina, ou seja, eu também já trabalhei com isso. Nossa. Às vezes a pessoa olha o caminho que você traçou, passou, percorreu, mas não sabe, né? Então, com isso, eu decidi ser uma profissional autônoma. Só que o profissional autônomo, ele também tem que empreender. Não adianta que se ele não se qualificar também para isso, ele não consegue. E na advocacia também não é diferente. E de um tempo para cá, depois da Covid, houve a necessidade do advogado se reinventar. Nossa. Quais foram os desafios, assim, para você, como advogada empreendedora, em empreender, principalmente enfrentando aí o mercado de trabalho que é concorrido, né? Sim, tem muita gente. Principalmente aqui no Amazonas, está assim, quase mais advogados. Eu acho que é o estado que mais tem advogado por metro quadrado. Tipo assim. E como é que você tem conseguido driblar tudo isso e se manter no mercado de trabalho ativa e sempre aí em busca de novos clientes? Olha, no início, quando eu comecei a advogar, a advocacia tinha um perfil diferente. Você já se formava, abria o escritório e os clientes vinham de indicação. Um indicava para o outro, mas essa indicação ela demora muito tempo para você se firmar como profissional.
E eu fui nesse caminho, que era o que eu sabia. Não, na faculdade de Direito você não aprende também a empreender nada. Aí eu fui nesse caminho, fiz um escritóriozinho na sala da minha casa, Olha, para que não legal. gastar com aluguel, Sim. tentando começar assim. Só que aí eu tive uma separação, então isso fez eu começar tudo do zero de novo. Porque acabou que com o escritório, eu tive que ir para outro local, então isso já também já faz perder cliente, porque na advocacia o cliente precisa de segurança. Um escritório que fica mudando todo o tempo de lugar não é uma boa referência. Entendi. E comecei de novo. Na verdade, qual empreendedor que não cai, ele se levanta várias vezes. É verdade. Tem muitas pessoas hoje em dia aí falando, dando palestras sobre empreendedorismo, participando de network, falando assim, dando conselhos, um monte de coisa. Mas, cara, tu já abriu uma empresa? Tu já quebrou? Tu já teve que se levantar de novo? Tu já foi processado no seu trabalho lá e teve que se defender com questões trabalhistas? Tu teve que pagar uma empresa e teve um monte de dificuldade, tem que pagar imposto, né? E no final do mês, meu Deus, o boleto, o imposto, não tem dinheiro para pagar. Então, assim, são muitas coisas assim que acontecem na vida do empreendedor. Com o advogado também não é diferente. Ele tem, para você ter um escritório fixo, um custo hoje em dia, tá uma média de 8 a 10 mil reais. Nossa. Onde você vai tirar de 8 a 10 mil reais para você ter um escritório todo mês pagando se você não tiver clientes? Então, após pandemia, eu tive que reinventar também na advocacia. E, graças a Deus, pelas bênçãos de Deus, que tem muita gente que não acredita só no seu esforço próprio, eu acredito no poder de Deus e esforço humano. E aí eu tenho o meu espaço próprio, não preciso mais pagar aluguel, que isso daí para mim já é um alívio. Um alívio para respirar. Porque imagine você entrar na advocacia hoje, tem que ter isso. Não dá. Então, eu tenho meu escritório hoje, tenho meu escritório próprio, tenho uma equipe de advogados que trabalha comigo, mas não foi sempre assim, como eu falei anteriormente. E o que mudou na advocacia hoje? Para o advogado empreender, que já é também umas dicas aqui que eu vou dar, né? Porque a advocacia, empreender na advocacia é comum você montar um outro negócio normal. Você tem que ter um plano de negócios, você tem que ter as especializações, você tem que ter objetivos, metas, estratégias para você atingir. O que eu quero ser como advogado? Eu botei uma meta, eu quero estar pelo menos entre os 10 a 20 escritórios melhores do estado do Amazonas daqui a 5 anos. É uma meta que eu estou projetando. E vou trabalhar nela. Senão você não chega a lugar nenhum. Eu vou atuar, hoje nós atuamos no escritório em 8 áreas de atuação. Nossa. Mas aí eu posso ser que daqui eu possa atuar em 15. O escritório cresça mais, né? Então, eu tenho essa preocupação com essa projeção. E também firmar cliente, que é difícil. Hoje em dia você captar e firmar cliente. A advocacia ainda tem uma restrição quanto à questão da publicidade, do marketing. Você não pode fazer um marketing como todo mundo faz, que tem regras que limitam a sua atuação no marketing. Nossa, dentro do direito, né? Interessante, porque a gente pensa que é assim aberto, né? Não pode tudo não, senão você vai responder um processo lá na ordem, na comissão de ética. Que interessante. E assim, hoje o empreendedor, ele às vezes entra cru nessa parte, assim, né? Não tem conhecimento nenhum dessa questão legal, as questões legais, né? Que dicas dicas importantes para uma empreendedora que está aí no negócio dela, para que ela possa entender um pouco mais sobre essas questões legais? O que ela precisa ter de conhecimento básico, assim? Eu vou dar umas 4 dicas na área jurídica, que é que eu atuo mais, e depois eu vou falar do empreendedor de modo geral, né? Porque para empreender na advocacia, o cara se forma hoje, não vai montar um escritório de cara, vai fazer uma especialização, ele pode se frustrar e não conseguir firmar clientes de imediato. Então, a sugestão é que ele tente usar os recursos do marketing para ele, da internet. Silane, não tem um escritório, mas tu tem a tua casa, tem uma sala lá, tu pode pegar teu celular, tua internet e fazer uma live explicando e oferecer o serviço que você faz. E aí, como um exemplo também que a advocacia não vale tudo no marketing, que tem que ter cuidado, é você não chegar assim, que
Eu já ganhei tantas causas assim, eu faço isso, eu resolvo isso. Isso não. Isso você não pode falar. Você vai apresentar o seu conhecimento e a sua experiência naquela área que você está atuando. Sim. Você não pode dizer, eu ganho causa, botar o nome das pessoas, ganhar a causa de fulano, Beltrano. Até porque é sigiloso essas informações. É questão da ética, você não pode fazer isso, entendeu? Na advocacia. E uma das sugestões é essa geração Z. Você, como advogado, se juntar com essa geração Z. Foi isso que eu procurei fazer no meu escritório. A única velha que tem lá sou eu. Tipo assim. Nem é velha, porque a experiência nem também é tem que caminhar com a geração Z. Experiência, ótimo. Eu tenho as minhas experiências. E a geração Z, ela está conectada com os futuros clientes. Em potencial. Com o pensamento dos atuais clientes. O que os atuais clientes querem na empresa dele? Que uma empresa, que ele vá buscar o serviço, que ele traga a experiência. Então, a advocacia é chata. Então, hoje, a proposta da advocacia é: eu solucione um problema para você. Eu estou aqui para solucionar um problema, resolver um problema para uma pessoa. Só te procuram para levar problema, né? Não, estou aqui para ajudar pessoas a resolver seus problemas, né? Realizar também seus sonhos de conquistar seus direitos. Eu quero conquistar meu direito nessa situação aqui que foi violado. Então, já é uma pegada diferente. A geração Z, ele domina tudo de internet. E eles não querem, eles querem assim, pessoas que tenham propostas de cuidar do meio ambiente, proposta de cuidar dos animais, proposta de vegetarianismo, energia elétrica sustentável, coisas assim, né? A nova geração, ela busca isso. E empresas que não estejam voltadas, que estejam voltadas para engajar pessoas de todos os níveis, evitando discriminação. Por exemplo, um dia desse, a empresa Carrefour... Inclusão, né? Inclusão. Isso quer ser o nome que me fugiu. O Carrefour estava respondendo o processo porque uma pessoa negra estava sendo... né, que não é mais esse o termo também que usa, que na minha época usava esse termo, hoje eu já também não é esse termo que usa, porque vai mudando. Vai mudando. A geração Z, ela já está toda antenada com tudo isso, né? E... Inclusive, na empresa, a gente costuma fazer esse tipo de inclusão de todos um pouco. Que é a questão da diversidade, né? Então, assim, o público ele quer isso, não só na advocacia. Isso é uma sugestão também para... Todas as áreas, todas né? as áreas do empreendedorismo, você ter essa visão. E ter esse cuidado, né? Desse cuidado de investir no marketing e dessa questão da inclusão. Você tem que ter várias qualificações de preferência. Hoje em dia, um advogado não tem um que não tenha uma pós-graduação. Não, no mínimo, o mínimo é uma. Então, a não ser que ele formou hoje ainda no teu tempo. Mas, geralmente, os que estão formando já estão saindo. Por exemplo, os meninos que se formaram, que eu peguei ano passado já, eles já têm que já concluiu em consumidor, o outro está concluindo em tributário, entendeu? Então, já é assim. O outro já tem administrativo, então, tem um que faz parte da equipe que tem até mestrado. Falta eu agora também investir no meu mestrado, porque antes eu procurei me preocupar muito com a sobrevivência, sustento da família, da casa. Agora não, minha filha já está grande, já está... Porque ela é mãe, né? Então, mãe... voos aí, e já posso ficar mais tranquila nesse sentido. O que você falaria para as empreendedoras, que é as nossas manecas aqui? Para as manecas, já que não é área de direito, mas também todo mundo precisa de direito na vida. Tem um conhecimento mínimo, né? É porque às vezes as pessoas acham que não precisam de um advogado. Advogado... Eu vi tantas pessoas criticando advogados criminalistas, mas às vezes a pessoa só vai saber quando ela passar por uma injustiça. É verdade. Porque nem sempre todo mundo que está sendo acusado, ele realmente... É o criminoso. Às vezes ele é só um réu. É culpado. Ele é só um réu naquela acusação. Quantas operações aí você já viu da Polícia Federal e outras que as pessoas recebem um monte de acusações. No final, é julgado improcedente, a pessoa é inocentada. E a bagunça que fez na vida dela e o direito que ela vai ter à indenização. Ela foi injustiçada. De certa forma, acabou que a imagem dela foi manchada. Sim. Então, é a reputação. Aí, né? assim como você precisa de um advogado na área trabalhista, você também precisa em outras áreas. Então, no empreendedorismo, eu sempre dou a orientação de que a pessoa faça cursos no Sebrae, porque lá vai explicar. Você vai precisar de um contador, que ele vai te dar orientações da legislação tributária, das contratações.
Ele vai fazer para evitar que você tenha problemas de tributação. Isso já é a empresa maior, também precisa do advogado para fazer um compliance. Ou também a que está começando fazer uma consulta para a orientação. Uma consulta para a orientação, numa empresa pequena, ela já é diferente de uma assessoria grande de compliance trabalhista. Por quê? Porque o pequenininho ele não tem recurso para pagar grandes valores. Então, ele vai só pagar uma pequena consultoria, né? Consultoria pequena, só para ele ser informado. Por que é necessário você ter essas informações? Para evitar que você daqui a pouco esteja tendo problemas de ativos trabalhistas, ações para você estar pagando, né? Porque você não tinha o conhecimento de algumas questões que você tinha que observar. Entre elas, assinatura de carteira, 13º, férias, horas extras. A questão da LGPD, que também é importante, que tem pessoas que pensam, essa lei de processamento de proteção de dados precisa, não, empreendedorismo precisa. Ainda mais se você trabalha, todo mundo usa computador hoje em dia, você tem dados dos seus clientes, se você vai ter o e-commerce que você vai usar, eu estou dando o e-commerce um exemplo, né? Na sua plataforma para vender no WhatsApp seus produtos, você também tem que ter essa orientação. Então, o compliance trabalhista, ele vai orientar de todas as formas, inclusive até a lei, essa que fala essa última, de combate ao crime organizado. Sim. E a proteção dos dados do seu cliente também. Então, tudo isso você vai ter numa assessoria. Uma consultoria. Que vai ali explicar, e tributária também, porque você às vezes está devendo a receita, já numa empresa maior que cometeu falhas, mas nem tudo está perdido. Você pode ter uma consultoria que vai fazer com que você saia dessa situação e consiga uma redução nos impostos também, que você às vezes pagou errado. Tem empresas que o contador manda a situação de individualizada de cada funcionário. E às vezes o funcionário sai, ele não dá baixa na GFIP, aí fica com problema. Entendi. Aí, entendeu? Aí fica pagando mais tributo, menos tributo, ou uma outra tributação errada. Você está numa situação de prestação de serviço e está sendo cobrado alguma coisa errada. Por uma taxa errada. Errado. Também na venda, mesma coisa. E agora tem que ficar atento com essa reforma tributária também. Agora, recentíssima, né? Pois para você não ficar prejudicado. Então, o advogado ele vai te ajudar a você fazer uma prevenção de problemas futuros que podem fazer seu negócio falir. Porque Exatamente. Se você tiver muitos ativos trabalhistas, com problemas que você não consiga honrar seus compromissos e uma tributação, você se encaixa na tributação que lhe sobrecarregar demais, que o Brasil é um país que um dos mais paga impostos. Né, que paga impostos, vai fazer com que você não consiga sobreviver. Principalmente logo no início, que o empreendedor ele vai se firmar a partir de 6 meses em diante, que ele começa a firmar um público, né, o seu negócio, de 6 meses a 2 anos, já pensou ele quebrar? A questão jurídica seria, né, nesse posicionamento. Inclusive, no nosso escritório, nós também temos uma parceria que faz o compliance trabalhista. Olha aí, gente, já fica a dica, né? Então, você está abrindo hoje um negócio, ou você já está no seu negócio, talvez esse podcast seja uma forma de acordar você para esse aspecto importante. Talvez você nunca tenha feito uma consultoria, ou nunca procurou saber ou se entender melhor sobre isso, e talvez você esteja irregular, não porque você quer, porque você não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento, você né? é obrigado a saber todas as leis. Exatamente. Então, é sempre algo todos os dias a gente pode aprender. Então, você empreendedor precisa, ou empreendedora, ter conhecimento de questões legais, trabalhistas, para que isso evite algum transtorno lá na frente, um possível processo contra você, ou quem sabe aí um problema com a justiça, né, com a questão tributária. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? O empreendedor hoje, se ele quer hoje, então, se regularizar, é possível respeitando as questões legais? Sim, é possível. Não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? E hoje em dia nós não estamos mais vivendo num momento que eu vou fazer tudo só, eu sozinho. Eu quero fazer tudo, eu sou empreendedor, eu quero fazer o gol, armar a jogada, fazer a defesa, chutar tudo sozinho, ele não vai conseguir. Na advocacia também está a mesma situação. Eu sozinha,
eu não vou conseguir captar muitos clientes. É melhor que eu reduza um pouco minha margem de lucro, mas tenha Alguém para somar. Somar e pelo aumento da capacidade de adquirir clientes é que eu vou ter uma margem de lucro maior. Sim, A mesma tem coisa. que ter um cálculo mesmo que você tem que fazer. Tira daqui para alcançar maior ali, né? Sim, principalmente na advocacia, porque você vai ter que manter aquele escritório. Um processo judicial, de acordo com o CNJ, é 5 anos no mínimo. Poxa, 5 anos para você receber. Aí quem começa, eu vou ter uma projeção para manter 5 anos? Não, aí você tem que ter outras alternativas. Que é o que eu falei ainda há pouco, que ele pode atuar nas áreas extrajudiciais, procurar uma outra forma de adquirir clientes por consultoria, porque se esperar também só o judicial, ele demora. Eu tenho causas que ultrapassaram esse tempo de 5 anos? 5 anos, porque tem clientes que vivem brigando. Quando o litígio envolve valores maiores também, as partes dificilmente querem fazer um acordo, porque todo mundo fica com aquele negócio, não, posso ganhar mais, e às vezes morre nem ganha, que já aconteceu um processo que o cliente morreu no trâmite do processo, nessa questão da pandemia, e ele não recebeu. Quem vai receber é um herdeiro ou outro. Então, assim, que vai ser outra confusão. Às vezes. Eu sempre sou a favor do acordo, né? Eu sempre proponho um acordo. Só se a parte não quiser, então a gente fica litigando. Mas que também, às vezes, não é interessante. Ô, Cirlane, quando você fala assim o advogado, ele tem que ter muito jogo de cintura como empreendedor, porque é como você acabou de falar, né? Às vezes é uma projeção de 5 anos. Então, tem que trabalhar muito bem essa questão do financeiro, porque tem hora que você não tem quase nada e tem hora que você recebe um montante. Aí tem que saber administrar, também quando né? recebe uma causa grande, você tem que administrar. Logo que eu comecei a atuar na advocacia, eu tive uma orientação de um colega que falou assim, olha, tu tem que focar numa coisa que tu vais fazer. Por exemplo, ele me citou um tributarista. O colega meu que é tributarista, ele trabalha o ano todo naquela causa e no final ele recebe 200, 300 mil no final do ano. Que o tributarista sempre é mais remunerado. Aí ele falou, faça assim, você pegue uma causa grande sua e dedique. Aí eu tinha umas 3, 4 causas grandes, tinha as pequenininhas, eu acabei pegando consumidor e várias outras coisas. Logo que eu comecei, que não era especializada, era uma outra forma de advogar, então eu fiquei com aquela situação. E depois, quando eu peguei as causas maiores, aí eu fiz investimento. Reforma do escritório, bons computadores, né? E aí fui fazendo. Isso aí já é uma visão de empreendedor. Eu não visão de tenho o que reclamar, né? porque da advocacia eu tenho meu carro e minha casa. Entendeu? Meu espaço. Veio da advocacia, não foi de outra fonte. Então é interessante, né, essa dica de empreendedor aí, saber administrar e quando recebe o montante, saber investir também, né? Como você fez, senão o dinheiro na mão, se você não tiver o que fazer com ele, ele vai embora rapidinho. É verdade. É verdade. E assim, Cirlane, a gente vê que o direito, ele realmente é muito importante. É. Né? Ele é fundamental para que a empreendedora abra um negócio, saber os seus direitos, os seus deveres. Porque quando a gente conhece, é mais difícil a gente errar, né? Sim. Ou ser enganado, ou né? ser enganado. Então, assim, qual é Evitar multa, gente. Ixi. Aí é uma multa daqui, uma multa dali. Coisas que aparecem, meu Deus, de onde veio isso? E às vezes você passa desapercebido de uma situação, e lá na frente você vai ter que parcelar aquele tributo que vai se tornar uma bola de neve que vai bem crescendo. maior. Por exemplo, o tributo às vezes está aqui uma dívida de 5 mil. Ai, eu não estou com dinheiro para pagar 5 mil, se você for parcelar de uma multa que não precisava ter vindo, aí você vai pagar 15, 20. Não é um absurdo. complicado, né? Desnecessário, Não conhece, às vezes, porque só não conhece o direito Só dela. porque não conhece, aí falha exatamente. naquilo. Falha naquilo. Então, assim, qual é o conselho que tu dá para uma empreendedora que está começando? Que ela precisa, o ramo que ela precisa seguir, assim, um caminhozinho? Qual o conselho que você dá para ela? Eu aconselho primeiro, antes de você montar qualquer negócio, é fazer um plano de negócios. E verificar se naquela área onde se você for fazer estabelecimento físico, né? Se a maré tá para peixe. Porque às vezes eu quero isso, e o empreendedor tem uma certa teimosia, que é natural do empreendedor. É verdade. Mas só que a sua teimosia não pode transformar numa burrice. Sim. Você tem que avaliar isso que você vai fazer. Teimosia com o pé no chão, né? Com o pé no chão. Eu oriento também fazer o Empretec, que é um curso muito bom, que eu também fiz, porque o comportamento do empreendedor,
A questão do empreendedorismo, ela é comportamental, ela não é só eu nasci com empreendedorismo. Tem aquela veia empreendedora. Mas, geralmente, se você for analisar todas as pessoas que conseguiram desenvolver seu negócio e levantar recursos, eles têm um comportamento da questão do foco, da estratégia. Sim. De visão de negócio. Ele está aqui, ele vai no local e fala, pô, isso aqui já pode servir para o negócio. Ele está sempre conectado todo o tempo com isso. Sim. Ele está sempre observando essas coisas. Seria uma das sugestões que eu dou. E se for no virtual, todo mundo já tem mais acesso, você já gasta menos para montar a loja. E conheço pessoas que começaram no virtual, depois tiveram o sonho de realizar a loja física. E aquela questão que o consumidor hoje, ele quer ter a experiência com o produto. A experiência com o produto. É a experiência. Isso é verdade. É a experiência com o produto. E na advocacia, eu aprendi que a experiência com o advogado é você ter o seu portfólio de negócios. Legal. Olha aí, Eu tenho isso é que ter uma um dica importante. portfólio. Olha a dica, hein? Dica, pega a Tudo dica. gratuito. Um portfólio onde o cliente chega, você já sabe o que ele já falou, você tem a sua ficha de atendimento e ele já sabe, você já sabe o que mais ou menos ele quer. Então, ele está com esse problema, ele está correndo esses riscos e essa é a solução que você tem para ele. E o cliente se sente seguro de que você vai conseguir resolver o problema dele. Independente de uma indicação ou outra, a pessoa sente segurança. Porque às vezes não é só o As nome, pessoas, é o contato e a experiência. As pessoas, elas procuram esse sentimento, né? De confiança. Confiança, né? Em qualquer coisa, nos produtos que você compra, usa, né? E também na questão que, principalmente o advogado, que você está confiando um problema teu na mão de uma outra pessoa, que vai te representar na hora de te defender ali e lutar por uma causa, né? E geralmente mexe no bolso, né? Sim. Mexe no bolso. E fora da advocacia, essa experiência, ela é assim. Vamos falar aqui de um doce, que eu também já estou começando a ter experiência. A pessoa não quer, você às vezes faz um bolo simples. Aí a pessoa lá, ela não dá o valor àquele bolo caseirinho. Mas se você transformar aquele bolo numa experiência, numa sensação que ele vai ter ao consumir aquele bolo, ele já agrega valor. Então já é uma outra situação. Eu estou falando uma coisa mais prática. Que na advocacia fica, às vezes, minha pessoa perdida de entender essa situação. E aí você vai vender um brownie, que é a experiência da minha filha. Ela deu o valor do brownie, algumas pessoas desvalorizando. Fulano vende tanto. Mas o brownie que ela vende, ela vai divulgar a experiência. Você vai ter uma experiência diferente. Você vai comer com chocolate nobre, com manteiga. E aí você vai ter uma embalagem bonitinha, já tem em cima a etiqueta. Um lacinho, se você mais for personalizado. personalizado. Um lacinho, se for dar para presente. Uma caixinha onde vem o bolo, um brownie diferente. E aí tá sempre inovando. Sempre tem que ter um produto para inovação. Eu acho engraçado no empreendedorismo porque as pessoas gostam de dar o valor do seu produto. Não, o valor você tem que ser ao contrário. Eu tô dando o meu valor. Agora, se você não tá à disposição de pagar, eu não vou criticar. Eu só não pago, olha, né? Sim. Mas é um produto de qualidade, eu tô dando o meu valor. Eu que sei quanto tempo eu gastei, Eu dediquei. o produto que eu usei, tudo isso. Então, isso realmente no empreendedorismo, a pessoa tem que se depara valorizar. com essa dificuldade, mas que ela é superável. Por exemplo, eu vi uma pessoa fazendo brechó. Muitas pessoas fazem brechó. Sim. Tem brechó em todo lugar, mas é aquele brechó onde você teve uma sensação de que você foi lá, as roupas tinham uma organizadas, organizadas por cores. Aí dá um ar, né? Sim. Você parece que daria até mais. Você por entrou, aquilo, parece, né? você entrou, parece até que você está na loja comprando uma roupa nova. Exatamente, exatamente. E, por exemplo, faz bolsas de retalho, esse que eu fui, bolsas de retalho, onde ele também fazia essa questão da geração Z. Pegou as costureiras da comunidade para fazer as bolsas de fuxico, de retalhos, para que fossem levadas as roupas vendidas pelo brechó. Então, toda essa conexão, todas essas coisas fazem com que
agregue valor e a pessoa goste do produto que você está Isso oferecendo. é maravilhoso, né, gente? A gente ter esse bate-papo aberto aqui sobre as questões legais, o mundo do empreendedorismo, conhecer a Cirlane. A Cirlane também faz podcasts, ela tem um podcast, inclusive, sobre essa questão de direitos, né? Questões de direitos, Sim. como é que é? Eu tenho um podcast do jurídico do meu escritório, Olha aí. que é Ferreira Navegante. Nós fazemos de 15 em 15 dias, porque a nossa rotina também é um pouco puxada. Prazo, advogado mesmo, sabe o que é prazo, né? Prazo é uma coisa que você não pode vacilar com ele. E nós fazemos de 15 em 15 dias por área. Já fizemos de uso capião. Olha, uso capião. Uso capião tá recente, é nosso podcast jurídico. Já o outro podcast que eu faço no Navegando em Fatos, no Fato Amazônico, ele já desde dezembro de 2020. Olha aí, desde que 2020. que eu tenho feito voltado para incentivar outras mulheres a desenvolver suas carreiras profissionais. Olha que legal. Em diversas áreas. Parcerias, né? Incentivando para que elas possam saber que elas também conseguem ter o seu próprio negócio, empreender. Muito que bom. é difícil no país. E as bandeiras também, eu sempre procuro falar temas voltados para o público feminino, violência doméstica, Sim. outros temas também das bandeiras dos meses, que tem mês que é laranja, tem mês que é vermelho, tem mês que é laranja, vermelho, azul, verde, amarelo, rosa. brincadeiras à parte, tem vários temas, né? Que são interessantes e falam também da legislação voltada para essas pessoas. Legal, do autismo, da violência doméstica, da doação de sangue, várias outras situações a gente aborda de modo geral. Fantástico, olha aí, ó. Você pode acompanhar, então, a doutora Cirlane no Fato Amazônico. Toda semana tem live, na quarta-feira, inclusive. Daqui a pouquinho, né? A gente grava na quarta, que o nosso, já é na sequência ela aqui que entra ao vivo. Você pode acompanhar a doutora, para aprender mais, ouvindo também as convidadas que ela sempre traz no podcast dela. E eu queria agradecer, Cirlane, porque você aceitou o convite, sua agenda aí é super agitada, a gente às vezes tem que encaixar a nossa agenda com elas, mas ela aceitou bondosamente aqui e pelo apoio dos bastidores, né? A Cirlane esteve conosco lá no presencial do Manecas, foi uma pessoa assim essencial lá, ajudando e apoiando a gente de muitas formas. E a Cirlane também é uma parceira nossa na nossa comunidade cristã, né? Porque a gente faz alguns projetos para mulheres também na nossa igreja, né? E a Cirlane gosta de servir, de ajudar, se põe à disposição. Isso é um dom que eu digo, né? Porque nem todo mundo hoje quer ajudar de muitas formas, mas se dedicar a servir, oferecer algo, né? É diferente. Então, muito obrigada, Cirlane, por sua participação. Eu também agradeço de estar aqui participando com vocês, trocando experiências, porque na entrevista também, no podcast, a gente sempre aprende. É verdade, aprendemos um monte. Uma aprende com a outra, né, as suas experiências, e ajudar também outras pessoas a saber que ela tem uma dificuldade e ela pode superar. Eu sempre tenho essa visão de ajudar, que tem espaço para todo mundo. E as mulheres, elas ainda não ganharam muito mais porque elas têm essa visão, ainda não tem essa visão de que uma tem que ajudar a outra e juntas somos mais fortes. Exatamente. É aquela questão que eu sempre falo da sororidade, que tem que haver entre as mulheres. Por que os homens conquistam os maiores preços nos cargos, né, maiores salários? Porque eles têm uma visão diferente que as mulheres. As mulheres precisam se ajudar para conquistar ainda mais seus espaços. Já conquistamos muito, mas temos que conquistar ainda muito mais. É isso aí, é para isso que o Maneca serve, né? Carla, com certeza. Pra gente se ajudar, pra gente se unir. Foram dicas maravilhosas que a gente aprendeu hoje à tarde, não foi, Dani? Exatamente. E a gente só agradece a você. Assim, também agradeço as duas. Né? Incrível. Foi bom demais, gente. Vocês vão continuar acompanhando a gente, cada podcast uma convidada especial. Hoje trouxemos a Cirlane Navegante, que é a nossa advogada aqui, que entende de tudo sobre as leis, as questões legais, trabalhistas. Se você quiser também entrar em contato com ela, tem o @ dela aqui para acompanhar. E a gente volta semana que vem com mais um conteúdo novo aqui no Manecas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.